que dirige sua vida? Todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por alguma coisa. A maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, um prego, uma bola de golfe, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Qual a força que dirige a sua vida? Neste exato momento você pode estar sendo dirigido por um problema, por uma pressão ou por um prazo limitado. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor pungente ou uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Elas permitem que seu passado controle seu futuro. Elas frequentemente culpam a si mesmas por sabotarem o próprio sucesso. Quando Caim pecou, a sua culpa o fez cair da presença de Deus. E Deus disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida sem propósito. Somos produto do nosso passado, mas não temos que ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido pelo seu passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés em um líder, e um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. Ele também pode fazer coisas maravilhosas com o resto de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Eles se apegam a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviarem suas dores através do perdão, revivem-na de contínuo em sua mente. Algumas pessoas dirigidas pelo rancor se fecham e interiorizam a sua raiva, enquanto outras explodem sobre os outros. Ambas as reações são perniciosas e não trazem nenhum benefício. O rancor sempre machuca mais a você do que a pessoa que trouxe tal indignação, enquanto aquele que o ofendeu provavelmente esqueceu o insulto e seguiu com sua vida. Você continua angustiado em sua dor, perpetuando o passado. Ouça: os que o magoaram no passado não podem continuar a magoá-lo, a menos que você se agarre à dor através do rancor. O que passou, passou. Nada poderá mudar o passado. Você apenas machuca a si mesmo com a sua amargura. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e então afaste-se dele. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias, do crescimento em um lar extremamente severo ou mesmo uma predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, elas se comportam de maneira cautelosa, evitando riscos e tentando manter a situação vigente. O medo é a autoimposição de um cárcere que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você tem de agir contra isso, com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Seu desejo de adquirir se torna o único objetivo na sua vida. O impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Mas os 3 pensamentos são falsos. Posses somente trazem felicidade temporária. Uma vez que as coisas não se modificam, acabamos nos entediando e então passamos a desejar modelos mais novos, maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que, quanto mais possuir, mais importante serei. Autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. Seu valor não é determinado pelas suas posses, e Deus deixa claro que a maioria das coisas mais valiosas da vida não são seus bens. O mito mais frequente a respeito do dinheiro é o que diz que, quanto mais dinheiro se tem,
mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas em um piscar de olhos, em virtude de uma enorme quantidade de fatores incontroláveis. A verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você, ou seja, seu relacionamento com Deus. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Eles permitem que as expectativas de seus pais, esposas, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros poderiam pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão acabam normalmente perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Existem outras influências que podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Esta jornada de 40 dias mostrará como ter vida dirigida por propósitos, uma vida guiada, controlada, direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido, uma atividade sem direção e acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é trivial, mesquinha e inútil. As vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Existem 5 grandes vantagens em se levar uma vida dirigida por propósitos. Primeiro, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para ser importantes, e é por isso que as pessoas usam métodos questionáveis, como astrologia e psicologia, para descobrir isto. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver, disse ele. Sem Deus, a vida não tem propósito, e sem um propósito, a vida não tem significado. Sem um significado, a vida não tem relevância ou esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram a sua falta de esperança. Isaías queixou-se: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado as minhas forças em vão e para nada. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança. E disse mais: detesto a vida, não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. A maior de todas as desgraças não é a morte, mas uma vida sem propósitos. A esperança é tão essencial para a sua vida como o ar e como a água. É preciso esperança para vencer. Dr. Bernie Siegel descobriu que podia prever qual de seus pacientes com câncer apresentariam melhoras ao perguntar: você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção de propósito em sua vida respondiam sim, e eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é gerada quando se tem propósitos. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus disse: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você pode ter a sensação de estar enfrentando uma situação impossível, mas a Bíblia diz: pelo seu grandioso poder operando em nós, Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças.